E aí galera, tudo bem? Bom dia, né, para todo mundo aí. Começando mais uma aula aí de matemática, estamos falando de polígonos regulares. Última aula então, nós vimos muita coisa, né, sobre polígonos regulares, né, inscritos, circunscritos. Fizemos a resolução, né, a correção de um determinado exemplo, né. Então vocês já perceberam que o nível, né, de dificuldade desse assunto que nós estamos, ele é um pouquinho alto, ok? Então, professor, não, até agora eu não entendi nada que você falou. Então, volta tudo de novo, começa a assistir as primeiras aulas, pega os plantões, tá? E vem revendo tudo novamente, tá? Por quê? Porque esse nível de assunto não é aquele que simplesmente, hoje eu vou assistir uma aula escutando música, né? Hoje eu vou assistir essa aula, mas não estou muito, né? Tem gente aqui do meu lado conversando, muito barulho, não estou perdendo foco o tempo todo. Então você se perde no assunto. Se perdeu no assunto, você se enrola no resto, tá? Então, recomendação, tá? Qualquer coisa, volta tudo, começa lá de novo, lá na primeira aula, vem no passo a passo, que eu estou indo no passo a passo, tá? Para você entender, né? Todo esse idioma que nós estamos conversando aqui. Beleza? E hoje eu vou fazer correção de exercício, tá? Então, jogo rápido, página 261. Diz assim, a diagonal de um quadrado mede 3 raiz quadrada de 2. Calcule o raio da circunferência e a apótema desse quadrado. Então, como eu sempre falo para vocês, particularmente eu, gosto de fazer o desenho, ou pelo menos tentar chegar próximo do desenho daquilo que o exercício está propondo, tá? Então, olha só, no meu primeiro aqui, eu fiz o desenho. Então, a diagonal de um quadrado mede 3 raiz quadrada de 2. O raio da circunferência, calcule o raio da circunferência que inscreve o quadrado. Então, eu estou falando de um quadrado inscrito, né? O próprio exercício está dizendo isso. Então, eu faço minha circunferência com um quadrado lá dentro, tenho o centro aqui, né? Eu já sei que se eu puxar uma linha daqui até a extremidade, eu tenho um raio, tá? E ele está falando da diagonal, né? Do quadrado. Beleza. Só que aí, quando eu fiz a diagonal aqui, eu percebi o seguinte, que a diagonal ela vai de uma extremidade à outra da circunferência, mesmo que eu esteja ligando, né, o quadrado de um ponto ao outro. O que é isso? Isso é o meu diâmetro. Você concorda? Olha o meu diâmetro aqui, passando pelo centro da circunferência. Então, existe uma relação muito grande aí nessa resposta, né? Então, perceba o seguinte, meu raio, o que ele diz aqui? A diagonal de um quadrado mede 3 raiz quadrada de 2. Se a diagonal de um quadrado mede 3 raiz quadrada de 2 e essa diagonal desse quadrado também é o diâmetro da minha circunferência, então a minha resposta é 3 raiz quadrada de 2 dividido por 2. Por quê? O raio não é metade do diâmetro? Sim. Então tá lá. Raio é igual a 3 raiz quadrada de 2 sobre 2. Acabou. Perceberam? Olha como o desenho ajuda nessa interpretação, né? Não basta apenas desenhar, né? Tem que interpretar ele. Beleza, aí vem a apótema. A apótema desse quadrado então para a apótema do quadrado, nós vamos usar a apótema é igual ao raio que multiplica a raiz quadrada de 2 sobre 2. Qual é o valor do raio mesmo? 3 raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes raiz quadrada de 2, tudo isso dividido por 2. Então, eu tenho aqui uma multiplicação, então, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 4. 2 vezes 1, 2. Vou até colocar aqui, né? Porque essa raiz quadrada aqui, ela está sobre 1, tá? Então, multiplicação é esse vezes esse vezes esse. Por isso que ficou 3 raiz quadrada de 4 sobre 2, tá? Raiz quadrada de 4 é 2, então vai ficar 3 vezes 2 sobre 2 dividido por 2. Esse 2 aqui, eu vou transformar ele o quê? Uma fração. O que eu tenho aqui agora? Uma divisão entre duas frações. Como que eu resolvo uma divisão entre duas frações? Você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 6 quartos. 6 quartos dá para simplificar por 2, que vai ficar 3 meios. Então a resposta final,
3,5 centímetros, né? 3 sobre 2 centímetros. Pronto, resolvemos o exercício. 2. A diagonal de um hexágono regular mede 18,3 centímetros. Calcule o perímetro e a apótema desse hexágono. Então, vamos lá, vamos fazer o desenho aqui. Hexágono, 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. O que ele fala? A diagonal do hexágono mede 18,3 centímetros. Olha a minha diagonal aqui, ó. Minha diagonal, ela representa também o meu diâmetro, né? Tá certo isso? Então, muito bem. Aqui eu tenho o meu raio, beleza? O que ele pediu aqui? Calcule o perímetro e a apótema desse hexágono. Então, para mim calcular, eu preciso definir o quê? Qual é o meu raio? Então, eu tenho aqui que, olha só, diagonal 18 raiz quadrada de 3. Então, vai ficar 2, né, vezes o raio, que é igual a 18 raiz quadrada de 3. Esse 2 vezes R, esse 2 vai descer para dividir. Então, vai ficar raio, que é igual a 18 raiz quadrada de 3 sobre 2. 18 dividido por 2, 9. Então, meu raio é 9 raiz quadrada de 3. Então, meu raio aqui, ó, esse menininho aqui, ó, é 9 raiz quadrada de 3, tá? Centímetros. Beleza, tá? Bom, só que em um hexágono, a medida do raio é a mesma medida dos lados. Então quer dizer, qual é a medida do meu lado? Qual é a medida do lado de cada hexágono aqui? 9 raiz quadrada de 3, que é igual ao do raio, tá? No caso do perímetro, então eu vou fazer 6 que multiplica o lado, né? Porque são 6 lados. Então 9 vezes 6, raiz quadrada de 3. Então o meu perímetro é 54 raiz quadrada de 3. Pronto, acabou. Agora eu preciso da minha apótema. Minha apótema vai ser raio, que multiplica a raiz quadrada de 3 sobre 2. Raio, qual é o valor do meu raio mesmo? Né? 9 raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. Tá? Qual que é a raiz quadrada de 9? 3. 9 vezes 3, 27. 27 sobre 2. Tá? Então, a minha apótema é igual a 27,5 centímetros. Finish. Acabou. 3. É uma mesma circunferência de raio 5 centímetros, um quadrado e um triângulo equilátero, são iguais, né? Inscritos. Calcule o lado e a apótema de cada um dos polígonos inscritos. Então, calcule o lado e a apótema de cada um dos polígonos inscritos. Então, ele está falando que dentro de uma circunferência nós temos um quadrado e um triângulo inscrito. Então, tá aqui, ó. Tem a minha apótema do triângulo e tem a minha apótema do quadrado. A minha apótema do quadrado vai ser sempre diagonal ao lado de um quadrado. Então, o que diz a fórmula? Lado é igual a 5 raiz quadrada de 2 centímetros, tá? E a apótema? A apótema é 5 raiz quadrada de 2 sobre 2 centímetros, tá? Apenas peguei as fórmulas e substituí os valores. E no triângulo? No triângulo, meu lado é igual ao raio que multiplica a raiz quadrada de 3 centímetros, tá? E a apótema? A apótema é o raio sobre 2. Então, minha apótema é o raio sobre 2. Então, logo, minha apótema vai ser o quê? Qual é o valor do raio? 5. 5 sobre 2 centímetros. Acabou, né? De repente, você pega um cálculo grande desse, né? Por um cálculo pequeno como esse. Ok? Então, fizemos a correção do exercício. Aí depois ele vem falar um pouquinho sobre... Eu só vou fazer a leitura, tá? Dessa parte aqui, mas vou deixar o exercício para vocês darem sequência aí. Ele fala o seguinte, ó. Área de polígonos regulares. Em anos anteriores, você estudou a área de figuras planas, né? Entre elas a área do triângulo, de um triângulo qualquer. Então, nós sabemos que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Ponto. Vamos utilizar a área do triângulo para deduzir uma fórmula que calculará
a área de qualquer polígono regular inscrito em uma circunferência. Vamos considerar um polígono regular de n lados inscrito na circunferência conforme a figura. Tá? Então, nós temos aí uma circunferência, temos um polígono aí dentro, né? Com vários lados. Em todo polígono regular inscrito, podemos traçar n triângulos isósceles, né? De lados iguais ao raio e base igual ao lado do polígono. Veja que a apótema do polígono, né, coincide com a altura do triângulo. Calculando a área desses triângulos, temos área apótema vezes o lado dividido por 2. Como o polígono da figura tem n triângulos e, portanto, n lados, a área desse polígono será, então, a área do polígono é igual a n, que multiplica a apótema vezes o lado dividido por 2. Já sabemos calcular a apótema de 3 polígonos regulares. Para os outros polígonos, vamos utilizar o ângulo central do polígono e as relações trigonométricas no triângulo. Vejamos o exemplo. Calcule a apótema de um pentágono regular inscrito de 6 centímetros de lado. Primeiro, vamos calcular o ângulo central do triângulo formado no pentágono. Então, o ângulo central, como que eu calculo o ângulo central? Eu pego 360 graus dividido pelo número de lados, que no caso é 5. Então, 360 dividido por 5, 72 graus. Beleza. Muito bem. A apótema do pentágono regular é de 4,13 centímetros aproximadamente. Por quê? Olha só, ele pegou meu triângulo, dividiu no meio para achar a apótema, ok? Então vamos desenhar aí. Qual que era o ângulo central mesmo? 72 graus. Como ele dividiu no meio, ficou 36 para cada lado, tá? E depois aqui nós temos que um lado do triângulo tinha 6 centímetros. Ele dividiu por meio, no meio ficou 3 para um lado, 3 para o outro. Muito bem. Então, aí ele vai buscar o seguinte, ó. A tangente de 36 graus é igual a tangente de 36. Pode jogar aí na sua calculadora ou voltar lá na outra unidade, na outra apostila, olhar na tabelinha. Vai dar 0,726, tá? Que é igual a 3, né? Dividido pela apótema. Então, tangente, né? Tangente, ângulo oposto dividido pelo adjacente, né? Então vai ficar 0,726 que é igual a 3 dividido por A, né? Pela apótema. Que vai ficar 3, tá certo isso? Isso. A apótema é igual a 3 dividido por 0,726. Então, a apótema vai ser aproximadamente 4,13. Legal. Como o valor da apótema com o valor da apótema, podemos calcular a área do pentágono regular de um lado de 6 centímetros. Então, qual que é a fórmula mesmo? Vamos voltar aqui. N é igual a A, que multiplica a apótema, que multiplica o lado, dividido por 2. Então, substituindo os valores, vai ficar 5, que multiplica 4,13 vezes 6, dividido por 2. Né? Então, vai ficar 5 no finalzinho, 5 vezes 2, 12,39. Então, a área do pentágono é de 61,95 centímetros quadrados. Ok? Então, ó, concluímos agora toda a parte teórica, tá? Agora vem exercícios, né? Alguns exercícios para vocês poderem estar praticando isso, depois o Max Desafio. E aí ele vai concluir a unidade e vai começar a falar um pouquinho sobre figuras espaciais, volumes de prismas e cilindros. Já a unidade 4, o nível de dificuldade ele é menor, tá? Ok, gente? Beleza? Então, ó, fica aí com vocês esse exercício. Na próxima aula eu já começo a corrigir todos eles. Tchau, até a próxima. Um detalhe. Se você estiver atrasado com a minha C1, agiliza, que agora, né, preciso já fechar as notas, tá bom? Se você não mandar minha prova, você fica com 0 em matemática e vai para recuperação. Isso não é interessante, hein? Ainda mais agora no finalzinho. Tchau, gente. Até mais.